Hey criaturas, eu sou o Davi Calazans e esse é o Ponto em Comum. E hoje vamos saber como poderíamos estender nossa expectativa de vida indefinidamente. Isso é óbvio, é só esperar eles descobrirem tecnologias novas que façam tudo isso. Não, Joãozinho, não é bem assim. Hoje vamos ver mecanismos biológicos que permitam isso sem a ajuda de meios artificiais. Antes de tentar entender como estender a expectativa de vida dos seres humanos, precisamos antes entender o que faz os indivíduos de uma espécie viverem mais do que o de outra. O principal mecanismo que determina a longevidade média de uma espécie pode ser classificado como um trade-off. Trade-off é simplesmente uma situação onde você não pode escolher duas coisas ao mesmo tempo. Ou se escolhe uma ou outra, ou talvez um intermediário. Isso é um conceito que pode ser aplicado a diversas coisas na vida. Como por exemplo, imagine que você tem dinheiro para comprar 100 jujubas. Você pode comprar jujubas azuis ou vermelhas. Perceba que é impossível de se ter 100 jujubas das duas cores ao mesmo tempo. É preciso se escolher entre 100 vermelhas ou 100 azuis. Ou então fazer uma mistura delas de modo que a soma seja igual a 100. Sendo assim, uma escolha de espectro contínuo. Valeu aí, Roberto, esses caras são incríveis. E no caso do tempo de vida, esse trade-off não é sobre jujubas azuis e vermelhas. Eu acho que poderia até ser legal se fosse. Mas na verdade ele é sobre longevidade e reprodução. Imagine agora um ambiente hostil e instável, onde o indivíduo pode chegar a morrer cedo. Nessas condições, ele tem que se reproduzir o quanto antes para garantir que seus genes sejam passados para as próximas gerações. Com isso, ele terá que alocar seus recursos preferencialmente em reprodução do que em longevidade. E espécies assim que prezam mais pela reprodução são chamadas de R-estrategistas, que pode ser representado como insetos e ratos. E no caso oposto, você já deve estar imaginando que em ambientes mais estáveis e previsíveis não há necessidade dos organismos se reproduzirem tão cedo, como por exemplo o caso de baleias e elefantes. E por causa disso, indivíduos vão ter que alocar mais recursos em longevidade. E espécies assim são chamadas de K-estrategistas. Ou seja, moral da história. Quanto mais tarde indivíduos de uma espécie tendem a se reproduzir, mais tarde eles tendem a morrer. E isso tem a ver com genes letais e semiletais. Genes letais são aqueles que causam a morte do seu indivíduo possuidor. Já os genes semiletais são aqueles que deixam algum efeito debilitante, deixando a morte por outras causas mais provável. E como já sabemos, há momentos na vida que são piores que outros para se morrer. Como por exemplo quando ele se é jovem demais. Porque além de ser ruim para o carregador do gene, pode ser ruim também para os seus descendentes, que podem chegar a nem nascer. E caso alguém morrer pela ativação de um desses genes letais e semiletais antes do seu período reprodutivo, uma coisa é certa, nada de ficar postando essas fotos de bebê no Facebook. Mas caso ele morrer depois de sua época reprodutiva, tudo bem, pode postar aquela foto constrangedora do seu filho tentando aprender a usar o vaso sanitário. You win! E com isso é possível perceber uma tendência aqui, pois genes que causam a morte antes ou durante sua época reprodutiva tendem a sumirem a população, pois seu indivíduo possuidor pode ter menos filhos ou então nem sequer ter essa chance. Por outro lado, genes que causam a morte depois da época reprodutiva tendem a se manterem em população, pois quando seus indivíduos possuidores falecerem, eles já vão ter deixado seus genes para as próximas gerações. E essas próximas gerações tendem a morrer em uma época de vida similar. Grosseiramente falando, o único prejuízo real a longo prazo para seus genes seria se você morresse antes de se reproduzir. Caso você morra depois disso, eles realmente não se importam. Ou seja, você pode falecer 1 ano ou 100 anos antes depois de se reproduzir. Isso realmente não vai fazer tanta diferença no curso de evolução da sua espécie. Afinal, para ela, a única coisa que realmente importa é quantos filhos cada um deixou nesse mundo. E olha só, já está na hora da entrevista do dia. O nosso convidado galáctico de hoje nos traz um experimento hipotético baseado no que vimos até aqui em seu livro O Gênio Egoísta. Mas vamos deixar de papinho e vamos receber agora o incrível, o mito, o majestoso Richard Dawkins. Obrigado. Vocês são demais. Rick, conta aí pra gente que ideia foi essa? Bom, essa foi que para seres humanos estenderem a expectativa de vida da sua espécie quase que indefinidamente seria bem simples.
Tudo que seria necessário seria conseguir um grande número de pessoas de todas as partes do globo e convencê-las de 3 coisas. 1. Morar em uma cidade exclusiva para elas, onde nem elas e nem seus descendentes não poderiam mais se mudar. 2. Só poderem ter filhos com os moradores dessa cidade. 3. Estabelecer uma idade mínima para se ter filhos que com o passar do tempo iria aumentando. Obrigado pela presença, isso realmente ia precisar de muito convencimento. Se posto em prática, esse experimento faria com que essa população isolada teria alguns indivíduos que não chegariam a essa idade de reprodução. E isso faria com que os seus genes letais e semiletais que causam essa morte prematura não sejam passados para as próximas gerações. Apenas os que conseguissem sobreviver até essa idade mínima de reprodução é que poderiam deixar filhos, ou seja, os que tivessem uma ativação de genes letais e semiletais um pouco mais tardia. E tudo isso faria com que as gerações seguintes tivessem genes que causam a morte prematura ligeiramente menos frequente do que nas gerações anteriores. E com o passar dos séculos, essa idade mínima de reprodução iria se aumentando aos poucos, até chegar a um ponto que ela estaria tão alta que quem vive dentro dessa cidade teria uma expectativa de vida natural bem maior de quem vive fora dela. E na prática, não se sabe exatamente os limites dessa distorção. E obrigado por assistir. Como você acaba de perceber, o Golbertus realmente não tem expressões faciais nenhuma, mesmo se olhados de bem perto. Mas eles iam ficar muito felizes por dentro se você deixasse seu joinha e se inscrevesse no canal. Então, vai aí, vai. Eu te espero. Ainda não clicou? Clica aí, vai. Vai rápido que o vídeo tá acabando. Vai!